Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está agora aqui no canal Multi-Inclusão. Hoje um programa especial, hoje uma entrevista, uma conversa especial. Estou aqui de amarelo, vocês estão vendo, porque estamos no mês de maio, maio amarelo, que é o mês de combate a acidentes de trânsito. Tem metas, inclusive, mundiais sobre essa questão. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a Údila Mônico, diretora da Solaris, que foi uma demandante desse tema para hoje, porque a Solaris está, nesse momento, concluindo um trabalho que é um levantamento, junto com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, um levantamento sobre vítimas de trânsito que se tornaram pessoas com deficiência. Tá? Ao outro lado, aqui à esquerda, o Bruno Dutra, que é nosso amigo, atuando na Operação Lei Seca, né, Bruno, já há bastante tempo. Ele foi vítima de acidente de trânsito há 18, não, quando tinha 18 anos, não há 18 anos, 24 há 24 anos, né, Bruno? E ele está vestindo, tenho que dar as características de vocês, né? Vestindo uma blusa preta, um rapaz de bacana, tem cabelos na cabeça, usa barba e não está de óculos. A Údila é uma moça preta, usando um óculos, aliás, um óculos bem parecidinho com o meu. Tá? Eu acho que eu me inspirei no seu óculos para comprar esse aqui, usando cabelo liso e usando uma blusa marrom. Então vamos começar essa nossa conversa de hoje, inclusive meio que refazendo, né, Bruno? O Bruno, eu digo aqui que ele foi uma vítima, né? Ele foi vítima que fiz uma entrevista com ele no Meet para fazer um teste. A entrevista ficou tão boa que essa entrevista acabou indo para ser o primeiro episódio do canal, tá? E faz parte do nosso livro, do livro Acessibilidade e Empregabilidade. Tá? Então a gente vai meio que reprisar um pouco dessa entrevista, tá? Muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Údila. E vou agradecer também a todos os envolvidos aqui nessa grande operação, né? O Luiz Felipe, do diretor, presidente da Solaris, ao Felipe Duaré, que é o presidente da Uninaval, a Amanda, o Ezio, nosso querido amigo, a Cristiane Ecker Fornazieri, também parceirona lá de São Paulo, do Edu Comunicador, ao Fábio Anderson, que participou da produção, e a Natália, que também participa da produção, porque todo mundo que está aqui pro bono, né? Essa é uma iniciativa para levar um conteúdo bom, um conteúdo bacana para dentro da rede, tá? Lançar luz dentro da rede, essa é a nossa motivação, tá? Ter conversas significativas, ok? Vamos começar então. Vou começar com você, Bruno, já que você é a vítima e o fio da meada. Como é que você vai repetir uma coisa que eu já te perguntei naquela entrevista, tá? Você se tornou pessoa cadeirante aos 18 anos. Isso foi um acidente de trânsito? O que foi que aconteceu? Acidente de moto. Ganhei uma moto, né, de aniversário, 18 anos, só para ir na casa dos amigos. Aí fui ganhando confiança, fui pra praia, fui pra escola e fui pra noitada com ela também. E aí bebe, dirige. Combinação. Ou seja, você estava bêbado, né? Não, assim, o que todo mundo fala. Sob efeito de... Tô bem pra... eu dirijo melhor quando eu bebo. Meu Deus. Tem muita gente que fala E isso. aí, virado de um domingo para segunda-feira, fui direto para a escola, no caminho para a escola, bati atrás de um caminhão e tô aí, 24 Você anos. atropelou um caminhão. Sim. E isso é mais comum do que o que a gente imagina. Você tem muita coisa para falar sobre esses anos de Operação Lei Seca. Tá? A nível de mundo, né, os dados que a gente tem é uma morte a cada 30 segundos. Uma morte, gente, olha, anota aí. Uma morte a cada 30 segundos. De acidente não tá. E por mais que se definamos metas, como eu disse, as Nações Unidas já definiu diversas vezes metas para a redução dos acidentes no trânsito, o que a gente presencia é que cada vez eles vão aumentando. A gente está na segunda década. Né? Sim. Na primeira a gente não conseguiu bater a meta, que era de 50% de redução. Tentando de novo. E todo ano a Lei Seca tem uma nova campanha, né? Que todo mundo vê as campanhas da Lei Seca bem vista, bem visualizada, né? Bem Sim. Pública. Então eu vejo que cada ano eles trazem um tema novo para a campanha, né? De prevenção. Um novo slogan, uma nova campanha. Sim. Em verdade, eu penso que o que falta
É uma formação no que diz respeito a essa questão do trânsito, que não se resume só à questão de beber e dirigir. Porque no trânsito, se botou o pé para fora de casa, você está no trânsito. Atravessou a rua, você está no trânsito. Pegou uma bicicleta, você está no trânsito. Pegou uma motocicleta, que aliás, as motocicletas são campeãs de acidentes, né? Hoje em dia, Campeãs bicicleta vítima. elétrica, na verdade. Pega aquela, isso aqui é só um ciclomotor elétrico, isso não precisa nem de carteira. Não, mas não precisa de carteira para andar na rua, mas você pode ser vitimado. E você pode vitimar alguém. Já aconteceram acidentes com pessoas onde a vítima, um ciclista ou um motociclista, que foi o mais prejudicado. A A gente pessoa tem, derrubou, a pessoa caiu e daí a vítima do maior daquele acidente pode ter sido o motociclista ou o ciclista. no quadro de agente da operação, a gente tem um que foi atropelado por uma bicicleta. Sim. E ficou com sequelas? Ficou na cadeira. Na cadeira. Na cadeira. Atropelado. Olha aí, gente. Então, você que sai na rua, você pode, mesmo sendo um pedestre, você pode estar causando um acidente que pode vitimar você mesmo, tá? O que será uma pena, mas você pode vitimar outra pessoa, ficar na cadeira de rodas por conta disso. Eu até pensei em comprar uma bicicleta elétrica e ele me convenceu a não comprar. Sim. Aí que eu falei, mas fizeram uma ciclovia, eu vou na ciclovia. Cara, ninguém respeita a ciclovia. Até porque a ciclovia ela não é toda ligada, né? Ela não é concluída. Não. Então tem momentos que momento você que tem que acabou. interagir com o trânsito. E aí, E eu me senti no direito de falar, e no dever de falar isso para você, porque eu andei muito já de bicicleta, fui motociclista, tá? Sofri 2 acidentes em 9 meses que eu fui motociclista. 2 acidentes sérios. E porque você tem a Bia, né? Olá, Bia, tudo bem? Um beijo. A Bia, uma criança maravilhosa, e você fala, vou transportar a Bia para lá e para cá. Andar com esse tipo de equipamento do jeito que as pessoas não são conscientes, não são capacitadas para estarem no trânsito. Estou falando com todo mundo que está em casa, pessoas que estão aqui dentro do nosso estúdio agora. As pessoas não estão preparadas para andar no trânsito. Tá? A pessoa atravessa fora da faixa, corre para tentar pegar um ônibus, numa dessa te derruba, quem é que seria a maior vítima, né? Tá? A pequenininha. Tá? Então essa é a questão, essa primeira consciência de todas as campanhas de que essa educação para que a gente possa estar bem no trânsito vem junto com a educação de respeito ao outro, coisa que a nossa sociedade é carente. Tá? A nossa sociedade é carente. Respeitar a posição em que o outro está, respeitar que se há respeito, tá? As pessoas não vão exagerar na velocidade. Se há respeito, a pessoa vai saber que ela não pode trafegar ou conduzir um veículo, seja ele qual for, motocicleta, que foi o seu caso, uma bicicleta, ou mesmo a pé na rua, bêbado, tá? Não vai dar bom resultado. as leis existem, né? Mas respeitar, como você está falando, já é uma outra história. Esse Sim. conceito de trânsito, enquanto Sim. não entrar na cabeça das pessoas, porque como você falou, trânsito, eu acho que mais da metade das pessoas ela entendem de trânsito como carro, ponto. No máximo ali um ônibus, um táxi, mas todo o resto as pessoas não enxergam como trânsito. É comum, né, no nosso trabalho na Operação DC, nas palestras, a gente perguntar quem é que interagiu com o trânsito hoje. Uma palestra de, sei lá, umas 100 pessoas ali participando, nem metade levanta a mão. Tipo, Eu nem dirijo. como se tivesse se teletransportado da casa para o lugar onde ela está. E aí o trânsito é democrático, né? Ele não escolhe raça, gênero. O trânsito a gente costuma dizer que ele é 50-50. Assim, 50-50? 50-50. Você faz a sua parte, né? Os seus 50%, por mais que você faça tudo Sim. certo, tem o externo, né? Não, esta semana, vendo uma reportagem de um jornal na televisão, uma situação assim horrorosa. Uma pessoa parou a motocicleta, estava retirando o seu capacete e tal, junto ao meio-fio. Aí veio um carro em alta velocidade, atropelou motociclista, o motociclista faleceu. Tá? E o motorista, pelo menos até a hora que eu vi essa reportagem, não tinha ainda tinha já sido identificado, mas não se sabe por que aquilo aconteceu. Possivelmente porque devia estar sob efeito de alguma droga. E, gente, álcool é droga. Tá? Exato, isso não que é mais a droga. Sim. E, aliás, tem uma outra coisa, né? A tal da cervejinha.
Tá? É só um. Cervejinha, não, vou tomar só uma cervejinha. Não, só duas. Eu, como você disse, né? Aquela coisa estúpida, né? Eu dirijo melhor quando estou bêbado, ou seja, eu fico mais irresponsável quando estou bêbado, né? E aí acho que estou dirigindo melhor, só que não. A gente sempre tem uma desculpa para dar, né? A gente faz ali uma alusão ali, tipo, essa questão de quantidade, né? Ah, só uma cerveja. É igual, tipo, uma pessoa pode morrer com um tiro, uma bala ou Sim. e um fuzilado ali, não. Então. A gente fala que o veneno pouco também mata. Mata. Sim, sim. E Não, justamente e mais, eu gosto muito de falar sobre a questão da cervejinha, porque a cerveja ela tem propaganda na televisão, né? Então, de todas as bebidas alcoólicas e tal, uma das que tem propaganda ainda tem propaganda na televisão é a cerveja. E isso é por causa da lei. Você fala, existe lei. A lei diz que para efeitos de propaganda na televisão é considerado bebida alcoólica até acima de um certo índice de álcool, de teor de álcool, acho que é 4%. 4 graus, tá? E a cerveja tem menos, tem 3,5, 3. E no final da Passou de 4, é considerado bebida alcoólica. Mas, meu amigo, se você toma, sei lá, o equivalente a 10 garrafinhas essa daqui de cerveja, tá? Você está bêbado, tá? E aí você não pode dirigir. Mas e por isso que as pessoas chamam a cerveja de cervejinha, como se ela fosse inocente, como se ela fosse equivalente à água, e não é. Tá? E a nível de lei não importa nem isso, né? Porque na verdade a lei hoje é zero. O que existe é uma margem de erro do equipamento, né? O equipamento eletrônico, então a gente considera ali 0,04. Sim. Acho que não. Ah, quanto é? Não é. Então, é literalmente uma margem. Então não tem desculpa para beber e dirigir. É muita irresponsabilidade mesmo. E as desculpas são. O maior problema são as desculpas. É justamente a maior parte dos acidentes acontecem nas desculpas. Ah, bebi pouco. Ah, estou perto de casa. É justamente. A maior parte dos acidentes acontecem a menos de 10 quilômetros de casa, não é isso? Isso. O meu foi a 1 quilômetro de casa. Pois é. Estou pertinho de casa. Até porque as pessoas circulam muito mais próximo de casa. Você está na sua zona de conforto, você conhece o local. Às vezes você está longe, você vai no sapatinho. Eu só vou na padaria. Estou meio cercando o frango, mas só vou na padaria. Uma coisa interessante que o Bruno falou do trabalho dele na Lei Seca, agora aqui, são as palestras. E aí é interessante que a gente às vezes fala de educar somente o adulto no trânsito, mas tem que começar da base, né? Trazer essa disciplina nas escolas, conversar com as crianças. Hoje o foco maior é nas escolas. Até por conta disso, né? Você reeducar um adulto é muito mais complicado do que você educar uma criança. Se chegar para uma pessoa que já tem ali 45, 50 anos, fez errado a vida inteira, tu vai chegar hoje para ele e falar, ó, hoje você não pode mais fazer o que você fazia. Minha mãe dizia que é de pequenino que se torce o pepino. Então, hoje a gente ditado tem antigo, mas que é verdade. Né? Hoje na operação a gente tem o Escola Nota 10, que é justamente palestras na rede toda de ensino do Estado, né? E é justamente para esse público, de crianças de 5 aos 18 ali, né? Você sabe que a criança fala, né? Pai, você bebeu, não dirige. A melhor palestra é a pequenininho. Eles entregam tudo. Bom, os meus filhos, quando eram pequenininhos, um dia chegaram para mim e falaram, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Pai, presente de Natal, eu quero que você pare de fumar. Né? Ou seja, e eu parei de fumar, não só por causa desse pedido deles, mas porque eu comecei a pensar na minha saúde, mas o pedido deles, obviamente, que teve uma marca. Tá? Mas é basicamente isso, como a gente diz que de pequenino você torce o pepino e essas crianças vão se tornar adultos, e esses adultos vão estar daqui a alguns anos no trânsito. Tá? E aí, estando no trânsito, vão estar de uma maneira mais consciente no trânsito. Tá? Mas nós somos aqui quase uma família, né? Údila, Bruno, eu sei da história de que você começou a sair de casa depois de um certo tempo, tá? E começou a ter uma vida independente, mais autônoma, que você tem hoje, a partir de um trabalho de uma organização social como a Solaris, que é uma organização social que é incentivadora aqui do multi-inclusão. Tá? E quando ele foi procurar essa outra instituição, lá em Niterói, quem te atendeu como assistente social foi a Údila. Há exatos
16 anos atrás. Há 16 Duas anos. crianças, eu e você, né? Pois é. Eu já era velho, né? Já tenho 24 Já. anos na cadeira, saí de casa com 8 anos. Foi na mesma ali, época que eu acidente. conheci você, na mesma Foi. época que eu conheci o Bruno. E por falar em conhecer nessa nossa grande família, você que está aí, por favor, não se esquece de compartilhar nosso vídeo, não se esquece de deixar o like no nosso vídeo, porque através dessa sua ação é que o YouTube vai entender que isso é um conteúdo relevante, um conteúdo que deve ser encaminhado e enviado para outras pessoas, tá? Inclusive para pessoas que atuam no trânsito, para todo mundo. O propósito do Multi-Inclusão é esse, tá? É a gente ter conversas significativas e mostrarmos exemplos, mostrarmos conversas que possam fazer com que a vida das pessoas melhore. Não esquece, curte, compartilha, isso é importantíssimo para nós, tá? Nosso objetivo não é ganhar dinheiro não é para a gente monetizar, mas o objetivo é que outras pessoas participem dessa nossa conversa. Mas continue falando um pouquinho, vocês dois, eu saio de cena um pouquinho, sobre essa questão do começo da sua história, da sua recuperação, porque o impacto do seu acidente foi terrível, né? Você com 18 anos, de uma hora para outra, fica casado com uma cadeira de rodas, fica em casa, fica tendo que fazer fisioterapia, não consigo nem imaginar por tudo que você passou. Mais do que casado, né? Se fosse casado, eu me separava dela. Mas não, é literalmente algo que eu não posso. A gente costuma dizer, né, que o momento de pensar é antes, justamente, né, com atitudes como você disse, curte, compartilha, porque nem todo mundo tem acesso a essa informação. Por incrível que pareça, né, tipo, a gente não precisa falar aqui que acidentes acontecem, todo mundo sabe, mas a gente enxerga como algo, né, que não vai acontecer com a gente. A gente não tem, igual na época agora recente do Covid, que todo dia tem um relatório, né, diário dizendo tantas pessoas morreram. A gente não tem isso. E morre Sim. tanto quanto no trânsito. As Só pessoas que têm algo... maior medo de acidente de avião, né? Porque é difícil ter alguém para contar a história Sim. quando acontece um acidente com avião. Exato. Mas andar de carro ou andar a pé na rua é muito mais perigoso, estatisticamente, do que pegar um avião. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, é um trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho de educação. Para mudar, demora, é a longo prazo. Então, a gente pede sempre ajuda das pessoas para levarem isso para frente. E, de certa forma, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu posso fazer para ajudar? Compartilha o vídeo, joga no grupinho lá da família, Pois é. já ajudou. Importantíssimo. Então, Chegar a informação para o outro, né? E hoje tem tanta informação que não vale a pena ter, né? E as pessoas ficam ali acompanhando e perdendo tempo com notícias e informações que não são reais, quando tem um assunto sério. pô, o pessoal tá na rua ali andando, tem que ficar desviando de cadeira para não ser atropelado por alguém. As pessoas o mundo está superficial. Sim. As pessoas ficam na superfície, levam a vida como se não houvesse outra vida. Eu estou criando esse conceito. As pessoas vivem esta vida como se não houvesse outra. E olha, eu avisar todo mundo, existe outra vida, né? Que não é essa vida material. Então, estar bem aqui nesse mundo não é só ter coisas ou comprar uma motocicleta, dar uma motocicleta ao filho de 18 anos de presente, coisa que seus pais fizeram, e achar que isso resolveu tudo. Tô feliz porque tenho coisas. Não, tem que estar feliz porque está deixando uma boa marca no mundo. Esse é o nosso objetivo. E aí, como você disse, né, não precisa esperar, foi difícil. Até os 18 eu andei, então fazia quase tudo sozinho, né? Só estudava na época, mas tinha minha independência, digamos assim. Aí da noite pro dia você vai ficar na cadeira. Eu sofri um acidente, acordei 2 dias depois, já operado, o médico falando, né? Tipo, não te dá a certeza de nada, mas ó, pode ser isso, pode ser aquilo, mas a princípio você está numa cadeira de rodas. Não se sabe até quando. E esse até quando já estão aí 24 anos. E aí é difícil, Sim. complicado. Os 8 Mas você acabou foram... se encontrando, né? Depois dos 18 anos, quando você Bastante procurou depois, o exercício. porque a gente não tem por perto, não sei vocês, eu não tinha na família, amigos, eu não conhecia ninguém na cadeira, não conhecia uma pessoa com deficiência, né? Então você fica meio que, o que eu posso fazer? Eu faço, né? Acabou, você não sabe, a gente não... As coisas não são difundidas. Ontem eu estava discutindo em casa lá sobre a questão de Olimpíada, Paralimpíada. A Paralimpíada traz muito mais resultado do que a Olimpíada.
mas, né, tipo, quase... O Brasil tem uma equipe paralímpica, isso que você está querendo dizer, que, É. que traz muito mais Traz muito mais medalha. medalha, muito mais O Brasil- resultado, mas a parte de incentivo e tudo é muito mais no Olímpico do que no Paralímpico. Então, Sim. assim, as pessoas não... o pouco que as pessoas têm de noção sobre deficiência é quando tem, a cada 4 anos ali, uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Essa é uma conversa assim que rende mais uns 50 pode. podcasts, até sobre a questão da acessibilidade. Sim. Tá? Graças a Deus agora nosso escritório, que hoje a gente usa como estúdio nesse momento, tá? Ele tem até um banheiro acessível. Tá? Mas esse prédio todinho foi construído há muito tempo. Sim. E os banheiros não são acessíveis. Nós transformamos o nosso banheiro num banheiro acessível. Tá? E as pessoas não enxergam na rua. Quando a gente consegue andar, tá? Você não enxerga a quantidade de pedras portuguesas que estão soltas pelo caminho. O primeiro medo que você sente, assim, o primeiro choque de realidade que você tem é quando você chega na sua própria casa e descobre que a sua casa não serve para você. Porque ninguém faz uma casa contando que você vai ficar, né? Você vai ter um membro amputado, você vai estar numa cadeira de rodas. Então, assim, se a sua casa não te recebe 100%, você imagina na rua como é que vai ser. Sim. E aí, há 24 anos, é 1 leão por dia, literalmente. Essa é a grande dificuldade de sair. E agora a gente volta para o tema da nossa entrevista original, aquela que eu fiz, que nós fizemos, que eu fiz contigo e que acabou entrando como episódio número 1 dos nossos conteúdos, tá? Que é a empregabilidade, que você relatou naquele momento, naquela entrevista, coisa que você está repetindo aqui agora, falando da própria casa, na universidade, quando você fez universidade, você teve uma rede de apoio bem consistente com a família, Sim. mas mesmo com tudo isso, você enfrentou um monte de desafios, barreiras mesmo, né? Para chegar a se formar, para chegar a conseguir o emprego, aonde você possa chegar, como você fez aqui, com todo o conforto até a mesa de trabalho, etc, etc. Existe a lei de cotas, mas a lei de cotas, por vezes, não é atendida. Isso a Udila pode falar bastante também como assistente social. As empresas têm uma postura um tanto hipócrita com relação à questão das leis de cotas de uma maneira geral. Vamos falar agora sobre essa lei de cotas para a pessoa com deficiência. Quer atender a lei, mas não dá condição de fazer carreira, de estar efetivamente engajado dentro do trabalho, dentro da empresa. A Solaris fez um trabalho recente de levantamento sobre isso e encontrou dificuldades imensas de obter informações do próprio poder público e das empresas. As empresas meio que se recusam a falar sobre o tema. Fica todo mundo com medo de ser punido, né? Mas quem é essa tal dessa empresa, dessa ONG, que está aqui me fazendo pergunta, diz que é da Unirio, sempre desconfiados. Os RH meio que ficam, quando você pergunta sobre a empresa no que diz respeito à lei de cota, ficam com o pezinho atrás. Existe a lei, mas não existe a vantagem, né? Às vezes a empresa fica ali 5, 10, 15 anos procurando, né? Porque a partir de 100 funcionários, se eu não me engano, né? Às vezes tem até a vontade, quer atender até mais que a lei, mas não tem conhecimento de como ter um ambiente para atender aquela pessoa. E às vezes você acha que para atender um funcionário com algum tipo de deficiência precisa ter uma obra monstruosa, uma estrutura monstruosa, vai ser custo. E aí tem toda essa falta também de conhecimento técnico por parte das empresas, que a gente também não pode esperar que eles tenham. E aí vem a questão do apoio do poder público. Né? Essa é a verdade que não é dita, né? Porque, na verdade, a desculpa que eles dão é que não tem mão de obra qualificada. Não, a gente não... Mas veja, Bruno, é um caldo de problemas. Porque na escola, você fez universidade e você tem dificuldade de ter acesso. Tá? Na rua, você tem dificuldade de ter acesso. No ônibus, você tem dificuldade de ter acesso. Os nossos ônibus cá entre nós, vamos dizer, são um caminhão de transportar galinha que eles vão lá e colocam uma cabine para transportar a gente. Então, para o cadeirante, tem que ter aquele elevador, porque a plataforma do ônibus é super alta. Tá? Diferentemente de outros lugares do mundo, onde a plataforma é rebaixada e o cadeirante ou a pessoa ambulante normal... A gente tem aqui, mas é muito pouco. Exatamente. Ele entra na altura da plataforma, não tem que ter elevador. E os elevadores, uma boa parte deles não funcionam. É tudo fake. Quando funciona, o funcionário não sabe operar. Não sabe operar.
tem que ter a boa vontade do motorista, tá? Então as pessoas, Dos próprios passageiros, Sim. porque demanda um tempinho. Demanda. Se o cara for muito sagaz ali, então o processo seguindo aqui demora. esse raciocínio do caldo de problemas, né? Você tem a questão da dificuldade mesmo de chegar até para a sua qualificação. Venceu tudo isso porque você tinha apoio, uma rede de apoio, aí na hora de procurar emprego onde é que eu vou colocar o cadeirante aqui dentro do meu escritório? Nós enfrentamos isso aqui. Onde é que a gente vai? Tem que ser acessível essa nova sala. Tá? Então tivemos que investir, sim, reformamos o banheiro, reformamos a sala toda. Tá? Agora, para uma empresa, isso é custo. Sim. Então, E eles contratar vão ver o o Bruno retorno. Dutra para trabalhar, seja onde for, significa custo. Porque a maior parte dos nossos edifícios não estão preparados para isso. Tá? Então, os escritórios não estão preparados para isso. Mas, na verdade, tudo isso chega, e aí, lembrando a quem está nos vendo, ao objetivo do multi-inclusão, que é passarmos a mudar o nosso paradigma enquanto humanidade, a encarar o outro como um ser humano que poderá ser a gente mesmo daqui a uns anos. Tá? Hoje, está todo mundo aqui, fora você que está na cadeira de rodas, todo mundo podendo se locomover com autonomia, com independência. Tá? Se nós chegarmos aos 80 anos, nós vamos ter dificuldade de locomoção, vamos ter mobilidade reduzida. Então, nós vamos precisar de um banheiro que tenha uma barra para você se apoiar, para poder não cair no banheiro. Ou seja, quando você faz isso, você não está fazendo isso somente para o cadeirante. Tá? Por falar nisso, há uma iniciativa, algumas iniciativas, também é uma outra coisa que a Solaris está fazendo, que é um projeto sobre turismo acessível. Tá? Já fizemos a Acessibilidade Rio. Exato. E aí, nesse levantamento, eu sei que houve um contato muito forte com o pessoal lá do município de Socorro, Zé Fernandes, lá de Socorro. Tá? A Cristiane Ecker, que é nossa parceira do Educomunicador, nos proporcionou isso, onde você tem um hotel completamente acessível. Tá? E nesse hotel você pode ter autonomia, então, o mais próximo que seria de uma autonomia para uma pessoa com cadeira de rodas ou com próteses, órteses e tal. E isso atende ao público, esse público, e atende ao público, tem muito mais conforto para a pessoa que não é cadeirante. Porque os espaços são mais amplos, o banheiro é mais amplo. Tá? Então, ao fazer isso, e esse é um desafio que nós estamos nos submetendo daqui a pouco, não vou falar nada, isso vai ser surpresa. E você que está nos assistindo, de novo, vou falar, hein? Acompanha, dá o seu like, compartilha, tá? Porque muitas coisas novas vão acontecer através desse canal. Só lembrando. Tá? Mas essa questão do pessoal lá de Socorro, desses hotéis em Socorro, nos remete a essa questão. Quando você dedica seu trabalho, seu carinho, seu respeito e seu amor, porque isso é uma maneira de amar o outro, tá? Não, peraí, deixa eu fazer um banheiro aqui pro Bruno. Tá? É uma maneira da gente manifestar nosso respeito, nosso carinho, nosso amor por você e por todas as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Eu acho que a visão é até essa que você falou, não é nem fazer pensando, o Bruno, né? A pessoa, o desenho universal. Desenho universal. É para todos, Aqui no centro do Rio, se você pegar a plataforma de VLT, sim. Quando você chega, você desembarca, você tem, num lado você tem uma rampa, do outro lado você tem uma escada. Assim, poderia ser rampa para os dois lados. Acabou de ser construído, né? Assim, as pessoas, eu juro que eu queria entender, mas assim, não consigo. Aí eu sou obrigado, você escolhe o lado da escada, você tem que voltar para outro lado. Eu ia para o outro sentido, mas eu tenho que ir lá e dar a volta, porque a rampa só tem rampa de um lado. Isso porque estamos falando de um equipamento urbano, de um meio de transporte urbano super recente, recém-instalado na cidade do Rio de Janeiro, que em muitos outros aspectos é um exemplo, tá? Você tem lugar para botar para a cadeira de rodas ficar com conforto, ou seja, é um equipamento moderno. Mas mesmo assim, na hora de fazer o desenho das plataformas... provavelmente trouxeram de outro lugar. Aí viram lá, bonitinho, aí quis fazer diferente. Pô, vou botar uma escada. Minha assinatura. Minha assinatura é fazer... Eu quase falei, mas acho que eu posso falar. A minha assinatura é essa cagada aqui, né? Vou fazer uma escada de um lado, uma rampa do outro. Eu costumo muito, né? Seja palestra da ALC, ou palestra motivacional, seja lá qual for a palestra, às vezes eu falo, tipo... Senta numa cadeira de rodas e imagina o seu trajeto, sei lá, para o seu trabalho. Você não vai fazer. Eu tenho essa ideia. Gente,
dá um like aqui, vê se quem concorda, coloca lá. Concordo. Todo gestor público, independente de onde for, não precisa ser da área de pessoa com deficiência, assistência social, nada disso, todo gestor público. Devia uma vez por mês ser obrigado a andar o dia inteiro numa Fazer cadeira de uma rodas. vivência. Tá? Fazer uma vivência. Mas sentar para valer, colar com silver tape. Cola e O cara amarra. não- É o seguinte, hoje você vai ficar na cadeira de Mas rodas. não, é que são só 2 degrauzinhos, eu vou levantar. Isso para não dizer também das vivências de outras deficiências, como, por exemplo, Sim. a pessoa que tem um comprometimento visual completo, então, fazer uma vivência de gastronomia com os olhos vendados, para você entender o que é ser cego. Tá? Para as pessoas que cuidam, porque se é gestor público, ele cuida do interesse difuso de todo mundo. Não é só das pessoas. Deveria ser assim. Deveria. Então é bom que ele tenha essa experiência de saber como é que é você andar por aí com uma cadeira de rodas, ou saber como é que é a vida de uma pessoa que é deficiente visual ou deficiente auditivo. Né? Esse nosso podcast, todos eles, e ele ainda não está sendo feito ao vivo, mas em breve a gente pretende fazer ao vivo, todos eles são editados e colocados com Libras, com intérprete de Libras. Tá? E essa coisa inicial que a gente sempre faz, de descrever as pessoas, né? A audiodescrição é importante para o deficiente visual. Então, como nós somos um canal de inclusão e multi-inclusão, a gente quer incluir todo mundo. Tá? Então, essa é a nossa visão de mundo, é isso que nós queremos que o mundo pense. Tá? Ao falar em trânsito, voltando ao nosso foco, tem um semáforo ali pertinho da minha casa que dá acesso ao Campo de Santana e que você aperta a botoeira que fica a 8 metros distante da faixa, então você tem que ir até a botoeira, vai lá, aperta a botoeira e ele leva pelo menos uns 4 minutos para abrir. Tá, isso já é uma coisa um tanto estressante. Mas na situação normal, quando ele abre, não dá tempo de você chegar do outro lado da rua. E eu uso uma bengala, um apoio, porque tem uma dor no pé, mas eu imagino você com a cadeira de rodas, que tem buraco, bom, tudo ali é histórico, né? Acho que o buraco também é histórico. Tá? A guia torta deve ser histórica, deve estar tombada, né? Ninguém corrige o negócio que está ruim. Tá? Então, essa é a questão também, porque você tem o trânsito, ele é pensado para o motorista. Ele é pensado para fazer com que o trânsito flua. Tá? É uma questão. O CET do Rio, tá aí, CET, puxando a orelha. Tá? CET do Rio pensa em administrar o trânsito como um fluxo, carros andando. Tem a impressão que eles não pensam nas pessoas, não. Tá? Atravessar aqui a Presidente Vargas, nós estamos aqui na Presidente Vargas. Tá? Eu desafio alguém, inclusive o gestor da CET, tá? A conseguir atravessar as 8 pistas, acho que tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7 pistas. Atravessar numa fechada de semáforo. Um pedestre, normal. Agora, e outra coisa, hein? A rampa para cadeirante não tem em todo lugar, não. Tá? Então, se você tem a rampa nas pistas, né, mais extremas, no meio não tem. Mas no meio não tem. Aí o cadeirante entra ali, meu Deus, não tem. O que ele faz? Chora, né? Não, porque se tinha uma rampa de um lado, pressupostamente você tem que ter acesso à outra. Deveria ter o e não todo, tem. Mas não tem. Em alguns lugares só tem nas duas laterais. Eu não conheço, na verdade, nenhum lugar que tem. Mas é justamente isso que você falou de desenho universal. As pessoas não se preocupam com isso. Quando fazem a estação do metrô aqui no Brasil, aqui nós estamos pertinho da estação Saara Presidente Vargas. Você não atravessa as 4 pistas da Presidente Vargas, 6 pistas da Presidente Vargas até o lado de lá. Não vai. Não, e do lado de lá não tem um elevador. Ou seja, a estação foi mal projetada. Né? Você estava falando que foi pensado, né, para a fluidez dos carros e tal, mas no código a preferência é do pedestre. Então, deveria ser algo mais fluido para o pedestre do que para o carro. Tanto que em muitos lugares não tem nem sinal de trânsito, né? Você tem a faixa elevada ali, você botou o pé, o carro tem que parar. Gente, vocês veem que isso aqui é tudo polêmica, tá? A ideia é justamente essa, puxar a orelha de quem precisa ter a orelha puxada. E é puxar a nossa orelha, né? Não é culpa do cidadão que está lá na gestão da CET, não é culpa da pessoa que
que hoje está ocupando a prefeitura, porque os cargos são transitórios, né? Não é, mas é responsabilidade de pensar na solução para essas coisas. Tá? Não se entendam como culpados, tá? Mas entendam como responsáveis. Pode até... Bota um comentário desairoso aí pra gente que vai ser legal, pra gente polemizar. Não é essa a ideia? A gente quer polemizar. O que acontece também, né, na minha experiência profissional, meu primeiro trabalho foi com a pessoa com deficiência, até onde eu e o Bruno nos conhecemos, é que, como o Bruno falou, não tinha ninguém com deficiência na minha família. Então, assim, é como se você não conhecesse esse mundo. E às vezes o gestor cai de paraquedas, ele vai estudar, ele vai ver as leis, ele pode ter autoconhecimento das leis, mas não tem vivência, né? Não conhece a real dificuldade daquela pessoa, e isso também dificulta. Eu, por exemplo, meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 1 ano, e aí teve um encurtamento na perna. Eu não encarei meu pai como uma pessoa com deficiência. Ele era. Quando eu cheguei a trabalhar com pessoas com deficiência, que eu fui ler a lei, que eu consegui caracterizar meu pai. Entendeu? E as pessoas não conhecem, né? Como se não existisse. Ouvir na novela, ouvir na TV, mas não levam a sério, né? Não entendem as dificuldades por falta de conhecimento mesmo. E aí, mesmo buscando conhecer as leis, porque leis existem, e a gente tem boas leis no Brasil, tem as normas da BNT, que traz todo o código de acessibilidade, vamos dizer assim. A pessoa que não tem a vivência, que não tem a experiência, acaba não conseguindo seguir aquela lei, né? E dificulta muito também a possibilidade dessa cidade para todos, né? Do mundo Tem uma para coisa que todos. seria facilmente resolvido se, né, nas escolas tivessem acesso. Desde lá de pequeno, meus filhos tenho certeza que, né, eles não vão parar na frente da RAM porque eles me têm como exemplo. Mas nem todo mundo, nem todas as crianças têm dentro da escola um amiguinho na cadeira de roda. E eu rodo todas as escolas do estado por conta do Imagina a trabalho. reação das E a crianças. gente vê que é uma ou outra escola, é mais nos CIEPs, né? Nos antigos CIEPs, que a gente tem Tem alunos facilidade. que tem alunos que têm deficiência. Mas é muito difícil você ver. Então, se lá na escola. Na verdade, a população de deficiente no Brasil é uma população ainda escondida, vamos chamar assim. Tá? Porém, Porque grande. é grande, Sim. muito grande, mas é escondida. Então, Sim. nós estamos falando com você, que, como eu disse, teve uma rede de apoio, de família, de amigos, uma instituição próxima à sua casa, que te fez andar para frente. Andar para frente não mais, né? Rodar para frente. Te fez rodar para frente. Mas e a vítima de trânsito, que é o nosso tema de hoje, que era morador de uma comunidade, uma favela, tá? Bom, ficou sequelado, ficou na cadeira de roda, já começa aí, o problema de arrumar uma cadeira de roda, e aí, como é que ele faz para chegar na casa dele? Conheço um monte. Lá no alto de não sei aonde. Aí quando ele chega, não sai mais, né? Certo? Porque, e aí entrou nessa questão de ser a população invisível, Sim. tá? Até porque existem deficiências de um monte de naturezas. Deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Tem as múltiplas. Tem as múltiplas. Tá? E esse é o nosso propósito, o propósito do canal Multi-Inclusão. É justamente isso, reconhecer que diante de nós sempre há um ser humano digno de respeito. Tá? E esse respeito, se for colocado dentro, por isso a educação é fundamental, a educação no trânsito é fundamental. Tá? Havia sido convidada para participar desse nosso podcast a Major Laila, para falar sobre educação no trânsito e a Operação Lei Seca. Teria sido muito bom se ela tivesse podido vir, ela teve um problema de saúde e acabou não vindo, tá? Mas, porque trabalhar com a matéria mais nobre que nós temos nesse mundo nosso aqui, é a matéria humana. Sim. E a gente deve ensinar, sim, os pequenininhos, seus filhos, os filhos deles e as outras crianças, minha netinha, que não tem o braço esquerdo, o antebraço, ela tem a genesia de membro, tá? Ela precisa entender como é que ela vai atuar nesse mundo e precisa respeitar os outros, para exigir, não, para esperar que ela também seja respeitada, tá? E basicamente, se a gente tivesse respeito, não só respeito às leis, até a gente poderia prescindir de muitas leis, tá? Se houvesse
um processo que nesse nosso mundo ainda não há, que é o processo de empatia, saber se colocar no lugar do outro. Por isso essa sugestão aos gestores, aí gente, vamos pegar a cadeira de roda e circular uma vez por mês, que legal, entendeu? Para vocês entenderem a dificuldade que é. Eu, por exemplo, eu não sou pessoa deficiente, mas eu para pedalar, eu gosto muito de pedalar, você sabe, já pedalamos juntos, eu pedalei, você manivelou, né? Eu uso um trike, né, um equipamento de 3 rodas, né, porque eu não posso ficar sentado no selim da bicicleta. Tá? Então, bicicleta para mim não funciona mais, então eu uso o trike. E às vezes, para circular por aí, eu passo em lugares que eu fico pensando, poxa, com isso aqui, que é um equipamento de alto rendimento, eu tenho dificuldade de passar em certos lugares, eu fico imaginando alguém na cadeira de rodas, tá? Porque eu circulo por aqui, no centro do Rio de Janeiro. Pedalo aqui no fim de semana, às vezes 18 quilômetros, 25 quilômetros. Tá? Então, se essas pessoas fizessem isso, de experienciar, não é experimentar, experienciar a condição que nós temos, com certeza as rampas do VLT seriam modificadas, com certeza ali no porto, é um monte daquelas placas de granito que foram colocadas, tá? E que estão soltas, estão quebradas. É bom dar uma topada ali até uma pessoa andando de chinelo, turista pode topar com um negócio daquele e machucar o pé. Já? Tá? De cadeira? De cadeira. Como é que foi isso? Foi ali perto, na altura ali perto Passou no daquele, buraco? tem um museu da Marinha ali, tem Sim. por ali tem um buraco ali, eu tava distraído, com Sim. pressa, a rodinha bateu, chão. Pois é. É. Então, é isso, quer dizer, mesmo equipamentos super recentes, né? Coisas que foram feitas aí para a Olimpíada, para a Copa e tal, já apresentam deficiências. Deficiente não é o Bruno, deficiente é quem projeta um lugar que não tem uma rampa. Tem a manutenção, vai. E mais a questão da manutenção. Tá? Eu queria aproveitar a oportunidade e falar para as pessoas seguirem também o canal do Vítimas de Trânsito, que é do projeto da Solaris, ao qual a gente está tentando aí retratar, com muita dificuldade também de conseguir os dados, muita dificuldade mesmo, por conta desse medo, né, de trazer quem é que está me perguntando, por que a Unirio está levantando isso. Mas a gente tem um canal, Vítimas de Trânsito, e nesse canal a gente tem várias campanhas falando sobre o acidente de trânsito, dando dicas, falando um pouquinho também sobre o DPVAT, que é um benefício que ninguém quer receber. Sim. Que é um benefício para quem é vítima de acidente de trânsito. Inclusive não recebeu mesmo. Não, isso que eu ia te perdeu perguntar. tempo. Foi por conta de não ter ciência mesmo, né? E aí você vai deixando, quando você vai correr atrás... Explicando o que é o DPVAT, para você que está nos vendo, é o seguro obrigatório. Qualquer acidente que ocorra dentro desse universo de trânsito, você tem direito de receber um dinheiro, uma indenização. E esse DPVAT, inclusive, ele é superavitário, né? Certo? Sobra, tem dinheiro sobrante. Sim. São 3 tipos de indenização. É indenização para cobertura de despesas médicas, indenização para quem fica com uma deficiência permanente e a indenização por morte. Por morte. Mas justamente por isso, por falta de conhecimento, que sobra dinheiro lá. Quase ninguém não. Reivindica. Não sei dizer o número, mas muita gente não reivindica. Hoje é gerido pela Caixa Econômica Federal. Então, quem quiser saber sobre o DPVAT, tem um tempo lá que você pode... No canal desse projeto tem os links para as pessoas se orientarem sobre isso. No Instagram também. Por falar em links, não te esqueces, tá? Já estamos quase no fim aqui do nosso tempo, de curtir esse vídeo, de mandar para outras pessoas interessadas e não interessadas. Não é só para quem você acha que vai se interessar pelo tema, não. Porque esse tema aqui interessa a todo mundo. Como bem disse o Bruno, o trânsito é o ambiente mais democrático das cidades. Ali todo mundo está junto e misturado. Pobres, ricos, pretos, pardos, crianças, adultos, homens, mulheres. É um ambiente de multi-inclusão por definição. Se você tiver num espacinho onde tem muita gente fazendo coisa errada num espaço pequeno ali, você provavelmente vai estar num problema.
E Bruno vem com essa missão, né, Bruno? Hoje educando várias pessoas, fazendo esse trabalho desde o início da Lei Seca. 14 anos, 14 anos você está na Lei Seca, né? Já foi menino propaganda. lá no começo. Garoto propaganda da Lei Seca. E aí tem esses dois focos, né? Quando você aborda a pessoa na operação e essa parte de educação. Hoje, né, para as crianças. hoje trabalho na parte de educação, o foco é mais na parte de palestra, né? Já aquele trabalho de visibilidade que a gente fazia nas ruas, assim, já é menor hoje em dia. E tem a fiscalização, que é o que todo mundo conhece, né? Quando para um jogador global, alguém, né? Alguma celebridade assim é que vem à tona, mas a educação as pessoas nem conhecem, né? Não aparece em jornal nenhum que o Bruno esteve na escola tal, fazendo uma palestra para as crianças, isso não aparece. Isso faz parte do espírito desse nosso tempo. Rende notícia as coisas ruins, as coisas boas não rendem notícia. O ser humano é focado mais em tragédias do que na solução dos problemas, né? E o trabalho de Infelizmente. educação é tão maior quanto, né, muito o de importante. fiscalização. Sim. A gente tem mais, Sim. tem mais ações do que É a mais nobre. fiscalização. Sim. E eu fico muito feliz em poder ver o Bruno e conversar e participar do trabalho com ele, trabalhar com o Bruno hoje. Quando eu conheci o Bruno muito acanhado, quase não falava. 8 anos em casa. Eu, Eu pra tive mim- muita sorte, né, se bem dizer. Assim, as portas se abriram de uma forma assim, interessante para mim, mas eu sei que não é a realidade, né? As pessoas com deficiência, elas não, de uma, assim, vias normais de regra, né? Elas não têm, sei lá, 1% das oportunidades que eu tive. Eu estava no lugar certo, na hora certa, quando o governo procurou, né, as instituições para Sim. fazer o recrutamento das pessoas para poder trabalhar e tal, eu estava lá e acabei sendo encaixado, mas é complicado, a realidade não é essa. E dependendo da deficiência, é o que você disse, né? Não tem. As deficiências leves, assim, você até consegue ter uma certa entrada no mercado de trabalho, mas se você está numa cadeira, qualquer coisa que exija algum tipo de adaptação no local, é bem difícil. O Bruno foi minha vítima também, porque eu era recém-formada e a gente vinha... Sua vítima? Porque recém-formada você quer mudar o mundo, né? E aí eu vi no Bruno a oportunidade de fazer a mudança, porque chegou... E fez. Graças a Deus. Chegou com apoio da família, apesar de estar, né, 8 anos dentro de casa. Ele estava com uma boa reabilitação, não precisava de um foco na reabilitação Sim. física, né? Ele Sim. precisava de uma reabilitação Social, exatamente. de socializar. E aí eu falei, vamos botar o Bruno no esporte, vamos botar o Bruno no Ah, e museu. aí, ó, Fui jogando Bruno, fui jogando Bruno. tornou-se essa pessoa que tem, dentro das dificuldades, autonomia, independência, 2 filhos lindos, né? Seguindo já para o segundo casamento. Não vou Uma falar esposa nada. linda. Não vou falar nada, a esposa linda que está Aproveita, logo aproveita. ali, né? Seria bom a gente mostrar a esposa. Não mostro não. Bem, mas gente, olha, muito obrigado a você, muito obrigado Bruno, obrigado a vocês que estão em casa, obrigado Údila, obrigado a toda essa equipe, essas pessoas que estão aqui, Jonathan, a Thay, a esposa. Obrigado a todos vocês que estão aqui nos ajudando, ao pessoal que fez a preparação, tá? Para esse nosso trabalho, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de replicar, mandar para as pessoas que você conhece, isso é importante, essa é a sua manifestação de apoio, tá? A essa iniciativa de multi-inclusão. Até a próxima. O tema do nosso próximo podcast ainda não foi fechado, não vou poder dizer para vocês, mas Sem spoiler. nós temos também o canal no Instagram, né? Então no Instagram a gente vai dar informações sobre qual será o tema dos nossos próximos podcasts. Possivelmente vamos falar sobre a questão da empregabilidade de pessoas com mais idade, tá? A questão Mais 60. mais de 60. Ainda bem que eu não me encaixo nesse nível aí, tá? Tem um termo que fala sobre isso, que é etarismo, tá? Tem um amigo lá em São Paulo que foi procurar emprego voltando de uma tentativa de ficar em Portugal. Quando voltou por causa da pandemia para o Brasil, foi buscar emprego. Ele tem altíssimo nível, foi CEO de multinacionais e tal. E um headhunter chegou para ele e falou: mas você está se candidatando a essa vaga, você sabe que essa empresa não contrata velhos.
Existe Então, isso são também. próximos. Isso é uma outra inclusão que a gente tem que fazer. Sim, Tá? Não que eu esteja nessa fase de ter mais de 60, vocês sabem que não é bem assim. claro que não. Gente, vamos lá, vamos encerrar esse nosso podcast. Muito obrigado a vocês, um beijo.